Eu não me calo, me coloco, embarco nela, estudos de teatros de O rua. teatro de arena, ele se insere ali nos anos 50 nessa perspectiva, sobretudo na segunda fase dele, que ele começa como uma pequena empresa, diferenciando-se pouco, a Andressa entrou aí, diferenciando-se pouco do teatro brasileiro de comédia, que era um teatro mais voltada para atender a elite paulistana, sobretudo. E aí, em 1958, eu vou dar um salto aqui, dentro dos CPCs, vão então ter essa ideia também de olhar para a realidade brasileira, montar trabalhos. Tem dois momentos importantes dentro do teatro de arena, que é a chegada do Teatro Paulista do Estudante, Vianinha, Gianfrancesco Guarnieri, em 1955, quer dizer, quando eles já vão para o prédio do teatro, para quem conhece, em São Paulo, na rua Teodoro Baiman. E em 1956, no ano seguinte, o Augusto Boal, que passa a ser o segundo encenador. O que dizia essa chamada do PCB? Quem defendia a arte pela arte representava as forças reacionárias entreguistas e quem integrava a Frente Única colaborava com as forças nacionalistas progressistas. A Declaração de Marco definia como Frente Única a união de setores da burguesia nacional e progressista, do proletariado, com o propósito de concretizar a tão almejada revolução antifeudal, antiimperialista, nacional, democrática do Brasil. Bem, no começo do século XX, eu vou tentar ser bem sucinto. No começo do século XX, foi criado um movimento de cultura proletária, lá na Rússia, que chama Proletkult. Esse movimento ele só foi oficializado na União Soviética, depois da Revolução de 1917. E esse movimento, esse grupo, ele defendia que era papel da Revolução não só criar uma nova ordem social, mas criar uma nova ordem cultural. Quais são, eu vou falar rapidamente quais são os pilares, então, né, no nosso trabalho, né? O trabalho, ele está apoiado na ideia de que o teatro, né, o espaço da arte, mas especificamente o teatro, é um espaço para se debater, sim, as estruturas sociais, para pensar sobre elas, e possivelmente, não só dentro do grupo, mas em parceria com outros setores da sociedade, poder transformar o mundo que a gente vive. A gente também por conta disso, né, a relação com os movimentos sociais é muito importante, então o nosso grupo se relaciona com esses outros setores, né, desde movimentos até pessoas historiadores, cientistas políticos, pessoas de outros campos da arte, de outras linguagens. Essa relação para a gente é muito importante e ela acontece durante o processo de trabalho do grupo, não só depois, quando a gente já tem um resultado cênico. Uma outra coisa importante para a gente é debater o teatro também dentro do teatro, quer dizer, a gente não tem as certezas absolutas, a gente debate a própria questão estética dentro do nosso trabalho, né? Você vê outros, eu vi aqui, Rosane disse que foi com os jesuítas, Rosane Freire. Tony Edson disse que foi com cordelistas e mamulengueiros, com mamulengo, com teatro de animação. A Pati Caetano, querida, e Tony, querido também, disse que foi com os indígenas, que já faziam teatro. Ela acredita que tenha sido com os indígenas, né? Como também já disse a professora Ana Carneiro, a gente também nesse curso, a gente pode pensar em duas respostas para essa trajetória, uma de longa duração e uma de curta duração. A de longa duração, sem sombra de dúvida, tem a ver com esse teatro, essa representação praticada pelos povos originários, antes da descoberta, da invasão desse nosso território, né? E com todas as manifestações culturais mestiças, afro-indígenas, ibero-americanas, né, que são praticadas aqui há muitos séculos. Por outro lado, a gente tem uma segunda, né, resposta, que poderia ser, como disse a Adriana, se eu não me engano, a partir de 1961 como um projeto. Ela foi bem precisa. Eu não saberia dizer se é 60 ou 61, isso é um pouquinho incerto,
Mas se a gente considerar o CPC, como a professora Dailton falou ano passado, é 61. Ano passado, no encontro passado, é 61. Nós vamos começar falando do seu Hermilo. Seu Hermilo, nascido em Palmares, 1917, falecido no Recife, faleceu jovem, menos de 60 anos, em 1976, foi o criador ele foi um dos primeiros diretores do Teatro do Estudante de Pernambuco. Seguindo, por favor, próximo. Então, o Teatro do Estudante de Pernambuco ele foi criado na Faculdade de Direito do Recife. Alguns anos depois, o Hermilo, que estudava nessa faculdade, ele então com 28 anos de idade, veja bem como era jovem, né, e como já era pioneiro, como já era avançado, ele é convidado para ser o seu diretor artístico. E por que ele está nos trazendo essa informação, né? Porque a gente pensa muitas vezes, a gente ouve as críticas que a gente conversou também na aula passada, ao esquematismo, né, do suposto esquematismo do trabalho do CPC. O MCP também fez agitprop, também, e essa dissertação do Luiz Felipe Genu tem bastante relatos nesse sentido, que ele colheu e que ele acessou também pelos documentos, né? No entanto, havia uma diferença, não de classe, o MCP a princípio também era formado por pessoas de classe média, mas em relação ao CPC, ele tinha mais proximidade com as culturas populares, então fazer essa ponte foi mais fácil. O Fernando Peixoto vai contar que o CPC também buscou fazer essa ponte com as culturas populares. No entanto, aquilo ficava um pouco mais estranho, um pouco mais artificial, pelo que se conta no caso do CPC. Mas vale lembrar que essa experiência foi processual. Então, João das Neves, por exemplo, vai dizer que a história que se conta do CPC, como a Dailton já lembrou no encontro passado, nem sempre é tão coerente com todas as tentativas distintas e complexas que teve o movimento. O teatro ele se tornou o lugar onde eu posso encontrar pessoas, encontrar histórias de pessoas e de lugares, né? E encontrar lugares. Então, isso, para mim, gente, é a maior riqueza. E foi a partir disso que eu montei muitas coisas. Vou montar. Desculpe, inclusive eu ia deixar para depois, para quando eu voltasse, falar sobre, quando a gente falasse do Joana, dizer o orgulho de estar, dentre outras coisas, porque Ricardo é tio de Vitor, Vitor companheiro de grupo, desculpe,